Você que está ouvindo esta mensagem agora, saiba, você é um escolhido de Deus. Não está aqui por acaso. Foi separado, foi selado, foi chamado. Você sente isso, não sente? Há algo em você, algo que te faz diferente, que te faz despertar no meio da noite, com o coração inquieto. É o chamado divino que pulsa dentro da sua alma. Dentro de você existe uma força espiritual que não é deste mundo. É o sopro do Espírito Santo. É o poder do céu vivendo em carne. Mas essa força precisa ser alimentada, e ela se alimenta da oração sincera, do silêncio interior, da palavra viva e do coração rendido a Cristo. Você foi escolhido para ser luz em tempos sombrios, para ser ponte onde só há abismo, para ser voz de Deus no meio do caos. Seu dever aqui não é buscar a glória humana, mas a vontade do Pai. Você foi chamado para consolar, ensinar, libertar e amar, mesmo quando não for amado. Todos nós temos um papel aqui nesse mundo, mas o caminho dos escolhidos é estreito, e quanto maior o seu chamado, mais silenciosa será sua luta, mais sutil será o ataque. Você já parou para pensar se você é um escolhido por Deus? Já sentiu que há algo diferente em você? Algo que te chama para um propósito maior, mesmo que tudo pareça difícil ao seu redor? Será que você é um escolhido e ainda não percebeu? Você saberá logo mais, pois vou te falar dos 7 sinais de uma pessoa escolhida. E preste bem atenção para ver em qual deles você se identifica. Toda vez que você cresce espiritualmente, um novo ataque é liberado contra a sua vida. Mas ele não virá com gritos. Ele virá com sentimentos, com aquele relacionamento que te prende, com aquela proposta que parece divina, mas esvazia sua alma, com aquele pensamento que diz, você merece isso, mas é um laço disfarçado. Se você já passou por isso, escreva nos comentários. Isso não irá mais acontecer, pois estou fortalecido. Agora vamos aos 7 sinais de uma pessoa escolhida por Deus e que recebeu o chamado. Hoje eu quero te guiar em uma jornada, para te ajudar a descobrir se você é um escolhido por Deus e como identificar os sinais que Ele tem colocado na sua vida. Existem sinais claros que indicam que Deus tem algo especial para você, e eu quero que enquanto eu falo, você vá refletindo, isso acontece comigo? Eu me identifico com isso? Número 1. Mesmo sem ter influência, dinheiro ou posição de liderança, você sente dentro de você um fogo, um desejo profundo de servir a Deus e cumprir um propósito. Deus não olha para status, aparência ou posição social para chamar alguém. Ele escolhe pessoas comuns, com vidas simples, sem fama ou influência, para realizar coisas grandes. Davi era o menor de seus irmãos, apenas um pastor de ovelhas, mas foi escolhido para ser rei de Israel. Amós era boiadeiro e cultivador de figos, mas Deus o chamou como profeta. Maria, mãe de Jesus, era uma jovem simples de Nazaré, sem destaque, mas foi escolhida para gerar o Salvador. Deus te chama como você é, onde você está, com o que você tem agora. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Número 2. Você sente o inquieto desejo de servir a Deus? Mesmo em meio às lutas, existe um desejo constante de agradar a Deus e de servi-lo, mesmo sem saber como. É uma chama no coração que não se apaga, um chamado interior que o impulsiona para o propósito. Número 3. Você passa por processos difíceis que te moldam? Deus usa momentos difíceis, perdas, injustiças, traições, humilhações e situações que não entendemos para moldar quem somos por dentro. Ele usa o deserto para quebrar o orgulho, curar feridas internas e nos ensinar a confiar nele. José teve sonhos de Deus, mas antes de se tornar governador, passou por ser jogado no poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso por anos. Tudo isso foi processo para formar humildade, paciência, sabedoria e dependência de Deus em José, preparando-o para governar com o coração certo.
Número 4. Você é alvo de ataques espirituais que querem te parar? O inimigo persegue que é escolhido. Quem carrega um chamado de Deus atrai a atenção do inimigo, porque ele quer parar o seu propósito antes que você frutifique. O diabo teme o que você vai se tornar em Deus, então tenta te enfraquecer, através de medos, tentações, confusões, pensamentos de desistência e opressões espirituais. Os ataques podem vir em várias áreas. Na mente, pensamentos de derrota, confusão, ansiedade e medo. Na saúde, enfermidades que surgem sem explicação. Na família, brigas, divisões, desentendimentos constantes. Na área emocional, desânimo constante, tristeza profunda sem motivo. Na área espiritual, falta de vontade de orar, ler a Bíblia ou congregar. Jó era íntegro e temente a Deus, mas foi alvo de ataques espirituais intensos. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, porque o diabo sabia que Jó era fiel a Deus e queria fazê-lo blasfemar. Mas Deus usou a situação para provar e fortalecer a fé de Jó, e no final, o restituiu em dobro. Jó 42:10. Número 5. Possui uma sensibilidade espiritual maior. Você recebe uma sensibilidade espiritual diferente, que é a capacidade de perceber a presença de Deus, sentir quando Ele fala e identificar quando algo não está alinhado espiritualmente. Não significa que a pessoa é melhor que os outros, mas que tem o coração e os ouvidos espirituais mais atentos para ouvir Deus e discernir o que é dele e o que não é. Discernimento. Sente quando algo está errado espiritualmente em um ambiente ou em uma situação, mesmo quando tudo parece normal por fora. Quebra com facilidade na presença de Deus. Sente vontade de chorar ou se prostrar ao orar ou ouvir louvores, pois o coração é tocado com facilidade. Desejo de estar na presença de Deus. Sente necessidade de buscar Deus com frequência, mesmo sem entender porquê. Percepção espiritual. Entende quando Deus está direcionando, quando está falando por meio de sinais, ou quando está chamando para a oração. Sensação de incômodo quando erra. Quando faz algo errado, sente tristeza no coração e um desejo de pedir perdão, pois o Espírito Santo traz sensibilidade ao pecado. Número 6. Você vê Deus em detalhes que outros não percebem? Você não espera apenas grandes milagres ou manifestações sobrenaturais para perceber a presença de Deus. Ao contrário, enxerga o cuidado de Deus em detalhes do dia a dia. Sente gratidão por pequenos livramentos que muitos chamariam de coincidência. Percebe respostas de oração em detalhes simples, como uma palavra que alguém diz, um louvor que toca em um momento exato, ou uma frase que aparece enquanto lê algo. Enquanto muitos vivem no automático, quem é sensível ao chamado de Deus, vê o nascer do sol como um sinal de recomeço e misericórdia, um abraço recebido como resposta de Deus a uma oração por consolo, um alimento na mesa como provisão divina, mesmo que simples, uma palavra dita em uma conversa como um recado de Deus. Isso é resultado de um coração grato e atento que consegue enxergar Deus atuando em áreas aparentemente comuns. Número 7. Mesmo querendo desistir, algo dentro de você te levanta. Quem é escolhido por Deus passa por momentos de cansaço, frustração e vontade de desistir de tudo. Seja por causa das lutas, dos processos dolorosos ou das decepções. Porém, mesmo quando pensa, eu não aguento mais, eu vou parar, eu não quero mais servir, algo dentro do coração não deixa parar. É como se uma força interior que você não entende te levantasse novamente. Isso acontece porque o chamado está impregnado na alma. Quando você é escolhido, mesmo se tentar se afastar, existe um senso de inquietação, falta de paz quando está longe de Deus, vazio quando tenta viver sem o propósito. Isso porque o lugar do escolhido é no centro da vontade de Deus, servindo e vivendo o propósito pelo qual foi criado. O Espírito Santo te levanta quando você cai,
Muitas vezes, mesmo caindo em lágrimas e sem forças, Deus envia uma palavra que te encoraja. Um louvor toca e reacende a esperança. Alguém liga ou manda mensagem na hora certa. Uma oração te fortalece. E você, mesmo machucado, levanta novamente para continuar. Esses foram os 7 sinais de um escolhido que recebeu o chamado. Se você se identificou com alguns desses sinais, deixe nos comentários: eu recebi o chamado, eu irei orar por você. Você precisa se fortalecer, você precisa discernir, e para isso, precisa silenciar. A voz de Deus não grita, ela sussurra. Ela fala dentro do coração. Por isso, medite, ore, leia as Escrituras. Fique em silêncio diante dele, e você ouvirá. Este é o caminho, siga por ele. Você também precisa se proteger, pois existem manipuladores invisíveis, forças espirituais que semeiam desânimo, confusão, raiva e solidão. Quando perceber que algo mudou em você de repente, pare, ore, repreenda. Não aceite sentimentos que não vêm do céu. Eles podem ser ataques camuflados. Fortaleça sua alma com o jejum. Alimente sua mente com a palavra. Purifique seu coração com o arrependimento. E, acima de tudo, peça a Jesus: Senhor, ajuda-me a discernir quando é o Senhor que fala e quando é o inimigo imitando tua voz. Isso salvará sua caminhada. Você é uma chave para a transformação de outros. Você é resposta de oração de alguém. Você é parte do mover de Deus nesta geração. Então, levante-se, vista sua armadura, guarde sua mente, purifique sua alma e avance. Quem tem sensibilidade espiritual precisa manter comunhão constante com Deus para não perder a sensibilidade, obedecer quando Deus fala, mesmo em coisas pequenas, usar isso para servir, orar por outros e proteger espiritualmente sua casa. Você não está só, você foi separado, ungido e capacitado, e o céu está te observando com honra. Se você se identifica com essa mensagem, deixe nos comentários: eis-me aqui, Senhor, eu creio, acolho. Isso fortalece mais ainda a sua fé de que você é um ser divino que recebeu o chamado de Deus. Não pare, não volte atrás. O reino precisa de você e o Espírito está em ação através da sua vida.